Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de História. Na aula de hoje é importante que vocês façam a leitura do material Trilhas, tá? E que vocês organizem um tempo para a resolução das atividades. Essa atividade ela vai ser realizada e concluída em 3 aulas. A primeira e a segunda aula vocês farão a leitura do texto e a observação das imagens da apostila Trilhas. E na terceira aula vocês vão assistir ao vídeo do Antigo Egito em desenho. Eu estarei disponível para atendimento às dúvidas online todas as terças-feiras, das 3h30 às 5h e às quartas-feiras, das 1h30 às 3h. Vocês já fizeram essa atividade sobre o Egito, mas eu vou complementar e aí eu gostaria que vocês fizessem novamente a leitura do texto e das imagens da página 122 e 123, tá? Eu acrescentei aí algumas informações sobre o Egito. Então, lembrando que o Egito fica localizado na região nordeste da África e que ele cresceu em torno do rio Nilo. Tá? Ele era dividido entre 2 regiões, o Alto e o Baixo Egito. Então, aqui nós temos a imagem, né, do Egito, do Baixo Egito e do Alto Egito. O Alto Egito é onde tem esse rei, esse faraó com uma coroa branca, e o Baixo Egito é onde tem esse faraó com a coroa vermelha. Aqui, a civilização egípcia, eles se organizaram ao longo do rio Nilo, né? Por que eles se organizaram nessa região? Porque esse rio, ele atravessava aí 6.000 quilômetros de extensão. E no período de cheia, entre julho e outubro, as margens do rio Nilo, elas ficavam inundadas. E aí a terra, ela ficava fértil. Então, por isso que os povos antigos aí do Egito, eles se localizaram nessa região por conta do rio Nilo. Aqui eu coloquei uma imagem. Aqui na imagem A, de junho a setembro, era o período das inundações. Então, era o período que o rio, ele tinha cheia, então nesse período não podia plantar, porque o rio estava inundado. Na imagem B, que é de outubro até fevereiro, esse era o período de semente, de plantio. Então, eles desenvolveram a agricultura, tá? Então, nesse momento aqui de plantio, era o momento onde eles se organizavam para fazer a plantação, porque a terra estava fértil, porque quando o rio ele subia, e ele abaixava, ele deixava o húmus. O húmus era o responsável pela fertilização dessa terra. E na imagem C, que vai de março a julho, era o período da colheita. Então, nesse momento, era o período onde os egípcios colhiam o que eles haviam plantado. Aqui, ó, os egípcios também desenvolveram dutos. Esses dutos onde está passando a água era para melhor dividir aqui a água para aonde o rio não alcançava e assim fertilizar também essas terras, tá? Bom, esses povos que se localizaram aí na região do Egito, eles eram nômades. Eu já expliquei para vocês o que é um nômade, nós estudamos isso em sala, e eles foram atraídos pela fertilidade da terra, né? Porque tinha ali o rio Nilo, que como eu disse para vocês, era muito importante, era sagrado ali para os egípcios, e eles tinham uma abundância de caça nessa região. E aí eles começaram a se organizar em clãs, e foi formando comunidade agrícola, tá? Posteriormente, os clãs se organizaram em tribos maiores, chamadas de nomos, que construíram aí de forma coletiva importantes obras fluviais, como essas que eu tinha mostrado para vocês. O que aconteceu? Esse crescimento dos nomos favoreceu o surgimento de 2 reinos, que foi o reino do Alto Egito
localizado ao sul do território, na região do Vale do Nilo, e o Reino do Baixo Egito, localizado ao norte do território, na região do Delta do Nilo, tá? Só que esses dois reinos, quando foi no período do ano de 3200 a.C., Menes, que era o rei do Alto Egito, ele unificou tanto o Alto como o Baixo Egito, passando a ser um único reino. E esse reino começou a ser chamado o rei, ele começou a ser chamado de Faraó, porque ele unificou esses dois reinos, tá? E a civilização egípcia, ela contou aí com 31 dinastias ao longo de 3.000 anos de existência, ou seja, 31 reis passaram. Aqui eu coloquei a imagem da coroa branca, né, do Alto Egito, a coroa vermelha, que era usada pelo rei do Baixo Egito, e aqui, quando Menes unificou, passou a ser usada a branca dentro da vermelha. Então, quando houve a unificação, a coroa ela passou a ser a vermelha e a branca em uma só, tá? Como que era exercido esse poder no Antigo Egito? Então, nós temos uma periodização, que é do Antigo Império, do Médio Império e o Novo Império. Quais são as características do Antigo Império? O Antigo Império ele correspondeu a um período de muita prosperidade e houve paz também dentro do Egito, tá? Ele vai aqui de 3.200 a 2.300 a.C. E nesse momento foi um momento onde se destacou a construção das grandes pirâmides, tá? Essas pirâmides são essas daqui, ó. Elas duraram aí a construção, elas levaram um período de mais de 20 anos para serem concluídas, tá? E no Médio Império, o que aconteceu no Médio Império? Esse foi um período onde os Hicsos, que eram povos que tinham uma estrutura militar superior aos egípcios, eles dominaram os territórios egípcios e esse domínio durou 2 séculos. Lembrando que um século tem quantos anos? 100 anos. Então, se deu 2 séculos, quantos anos aí foi a dominação dos Hicsos? Então, foram 200 anos de dominação. E nós tivemos aí o Novo Império. No Novo Império, o que aconteceu? O Egito começou a adquirir uma experiência militar e expulsou esses Hicsos que estavam no território do Egito, tá? Só que nesse momento aí do Novo Império, o faraó começou a cobrar muito imposto do povo, porque ele precisava desenvolver as suas campanhas militares. Então foi um momento onde houve uma cobrança muito grande de impostos, tá? E aqui eu coloquei uma pirâmide, pois o Egito, ele era dividido em classes sociais. Então aqui na ponta da pirâmide nós temos o faraó, abaixo do faraó nós temos os nobres e os sacerdotes, abaixo dos nobres nós temos os soldados, abaixo nós temos os escribas, vocês já viram no vídeo anterior a importância dos escribas. Aqui no meio nós temos os comerciantes, abaixo os artesãos, os camponeses e por fim os escravos aqui na base da pirâmide. Os escravos geralmente eram povos que eram dominados e eram feitos de escravos, tá? E eles foram responsáveis também pela construção das pirâmides egípcias. Aqui os escribas, gente. Qual que era a função social dos escribas? Eles tinham a função, eles dominavam a escrita e eles tinham a função de cobrar impostos. Eles também organizavam as leis e eles fiscalizavam as atividades econômicas. Aqui nós vimos também o tipo de escrita, eu já tinha falado para vocês, né, no vídeo anterior.
a diferença de cada escrita, né, a hieroglífica, que era usada em textos sagrados, né, e era a escrita oficial, a hierática, usada em documentos administrativos, e a demótica, que era usada no cotidiano. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de cada uma delas, ó, os hieroglíficos, que são essa primeira imagem, tá? E por fim eu coloquei o alfabeto para vocês. Então vocês podem aí na casa de vocês escreverem o nome de vocês a partir desse alfabeto egípcio. Então, se divirtam bastante escrevendo o nome de vocês. Aqui são os tipos de moradia, tá? Essa primeira moradia aqui da esquerda, mais chique, vamos dizer assim, era a moradia dos faraós, tá? Dos antigos faraós. A do meio aqui era de funcionários do Egito, né? E essa última aqui era uma casa de camponeses egípcios. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu coloquei aqui como atividade complementar que vocês façam o nome de vocês usando o alfabeto egípcio. Então, vocês podem voltar esse vídeo e pausar o vídeo, tá? Para que vocês façam esse alfabeto. E eu convido vocês a fazer um papiro. Vocês vão fazer, na verdade, um envelhecimento num papel, porque não tem como vocês fazerem um papiro, né? Porque a gente não tem aqui a planta, né, específica para fazer o papiro. Então, eu coloquei um link para que vocês possam envelhecer o papel de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição nos nossos horários de plantão. Ou vocês podem me mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, tá? Uma boa aula e até a próxima!